Olá, Shalom, eu sou o João Rodolfo, nós estamos aqui em mais um vídeo dessa série onde estamos estudando a história do dilúvio. Bom, nós colocamos como tema Jesus e Noé, passado, presente e futuro, porque além de ter sido uma história real que aconteceu no passado, ela traz muitas lições para nós nos dias de hoje e com certeza revela esses detalhes sobre o que vai acontecer no futuro. Bom, nós estamos aqui nesse vídeo para falar sobre mais detalhes sobre a arca. Vamos continuar, né, nessa sequência, porque nós estamos nesse estudo, né, já estudando sobre os dias anteriores ao dilúvio, sobre Noé, e agora temos meditado sobre a arca, e temos muito mais a aprender. Bom, nós estamos nos baseando nesses últimos vídeos em Gênesis 6, do versículo 14 ao 16, onde nós temos mais detalhes sobre essa arca, né? Bom, vamos começar falando sobre os compartimentos da arca. Gênesis 6,14 nos diz, né, que Deus ordenou para Noé que ele fizesse compartimentos, né? Nela farás compartimentos. Então, o que seria compartimentos? Seriam locais, né, onde, por exemplo, né, os animais, as alimentações, as próprias pessoas, né, a família de Noé, locais adequados para cada um. Tá? É interessante, né, que eu já assisti vídeos, né, desenhos animados, onde os animais ficavam dentro da arca, cada vez que a arca balançava, sendo jogados de um lado para o outro, né? Isso seria um absurdo, né? Porque nem a arca suportaria, né, a quantidade de peso, né? São toneladas, né? E nem também os próprios animais. Imagina se eles ficassem dias, quem sabe meses, ou o ano inteiro que eles ficaram ali dentro, sendo lançados de um lugar para o outro. Não tinha como. Né? Então, a gente crê sim que os 3 andares da arca estavam repletos de compartimentos, repletos de locais apropriados para cada espécie de animais, para cada grupo de animais e, enfim, para tudo que precisava conter ali dentro. Né? Bom, a palavra para compartimentos, lá no hebraico, é canim, é o plural de can, um canim. E ela significa ninho. Interessante. O léxico de Strong, né, o dicionário Strong, ele até nos afirma, né, que pode ser um ninho de pássaro ou as cavidades, né, como ninhos na Arca de Noé. E aí surge a pergunta, né, por que ninhos? Né? Para que servem os ninhos? Bom, os ninhos são locais onde os filhotes, né, eles são, né, lançados, né, deixados, cuidados, alimentados, até que eles possam, né, sair, né, para, enfim, viver independentemente dos seus pais. Muito interessante, a gente vai utilizar, né, esse entendimento mais para frente, num próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os animais em si. Mas só esse termo de compartimentos já fica o detalhe para todos nós, de que não é somente um local para as espécies ficarem, mas para cuidar, para proteger, né, os filhotes. Bom, andares, né? A arca tinha 3 andares, como acabamos de dizer. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 16, no final dele diz: farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, nós temos aí 3 andares, e então bastante espaço para conter todos os animais, enfim, todos os mantimentos necessários para aquele período que eles ficariam ali. Bom, nós temos a questão do tamanho, né, de cada andar, né? A gente vai entender o porquê que a gente fala aqui dos gigantes e o tamanho de cada andar. Bom, como a gente já também citou em vídeos anteriores, a Bíblia nos revela, pelo menos em 3 oportunidades, a altura, né, dos gigantes, né, dos chamados gigantes. Então, por exemplo, Og, que restou dos Refaim, rei de Bazã, a terra dos Refaim, tinha um leito de 9 côvados, que dá aproximadamente cerca de 4 metros de comprimento. Quem não sabe o que é o côvado, pode conferir no vídeo anterior também. Tá? É lógico que aqui não está falando a altura do rei Og, mas sim da sua cama, né, do seu leito. Então, se ele tinha um leito de 4 metros, é porque, de fato, né, como um filho de Refaim, ele era muito grande, não necessariamente, né, 4 metros, né, era menor que isso. Mas, enfim, era uma cama gigantesca, né? Enfim, o filisteu, aí a gente já tem com maior precisão, né, o seu tamanho, o filisteu Golias, descendente de Refá, aí o Refaim,
tinha 6 côvados e um palmo, né? Então dá cerca aí de 9 metros e 90 centímetros de altura, né? Então ele era bem grande. Não é tão grande como os gigantes dos filmes, né, da mitologia, como a gente já explicou aqui, a Bíblia não tem nada de mitológico, né? Então são medidas reais, né, de seres humanos que viveram sobre a Terra no passado. E também cita um outro gigante, né, que é o egípcio de 5 côvados, ou seja, cerca de 2 metros e 23 centímetros de altura, né? Todos esses textos estão aqui as referências. O Og está lá em Deuteronômios 3, dos versículos 11 ao 13. O Golias está lá no capítulo 17 de 1 Samuel, dos versículos 4 a 7. E o egípcio, lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 23. Tá, e por que que nós estamos falando sobre a arca e o que que tem a ver, né, esses gigantes? Digamos que a Noé e toda a sua família, né, eles tinham grande estatura, né? O fato de cada andar, né, ter 4 metros, né, porque a gente dividiu aí é, a altura da arca, né, que dá aí 30 côvados, ou seja, 13,35 metros de altura. Então, cada andar tinha cerca de 4 metros. 4 e pouquinho, né, mas como tem madeira, né, do piso e do teto, enfim. Então, dá cerca de 4 metros aí cada andar, e o que caberia a esses homens de grande estatura tranquilamente, né? Eles poderiam pular, levantar as mãos, né, tranquilamente, tá bom? Bom, falando ainda sobre a altura, né, que esteja relacionado à arca, né, e aos esses andares, a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 7:20, ainda a gente também vai meditar sobre isso no futuro, se Deus permitir, que 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então, acima dos montes havia 15 côvados de água, né? Se a gente pensar, né, nessa possibilidade, como a arca tinha 30 côvados de altura, então pelo menos metade da arca poderia ficar tranquilamente submersa, né, debaixo d'água. Então, se a gente pensar na metade da arca, né, como está aí no desenho, né, metade da arca coberta pelas águas, sem esbarrar nos montes, né, sem, né, bater em nada, então a gente tem, com certeza, o piso de baixo, né, da arca totalmente coberto por água, não que estava inundado de água, gente. É só para entender. Por fora da arca, né, o piso mais abaixo estava coberto de água, e também o segundo pavimento, né, o segundo andar, ele estava metade coberto de água, ou melhor, ele poderia ficar metade coberto de água, né? Então, metade da arca poderia ficar submersa sem colidir com os montes, né? E, se assim for, o andar de baixo ficava debaixo d'água, e o andar do meio ficava com água pela metade. Tá? Então, isso é mais um fator interessante, que a gente vai usar isso também quando a gente falar dos animais no próximo vídeo. Bom, vamos falar sobre a janela, né, que é um assunto também importante. Bom, nós temos em Gênesis 6:16 a ordenança de Deus: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a gente pegou algumas traduções, né, só para a gente ter um entendimento mais completo. Outra tradução diz: farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. Então, já nessa tradução fica mais claro de que a janela da arca tinha um côvado de altura. Como a gente explicou, um côvado da ponta do dedo do meio até o cotovelo. Faça-lhes um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Então, essa tradução, né, já traduz o que seria côvado, né, ele já arredonda para 45 centímetros, e ele fala aí de um vão entre o teto e o restante do corpo da arca. Ok. E a última que a gente coloca aqui é: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. Então, esses dois últimos, né, já traz esse entendimento de uma abertura, né, de um vão. Enfim. Bom, para que servia? Nessa abertura que Deus ordenou que Noé construísse, né, servia primeiro para ventilação. Então, ela permitia manter a qualidade do ar interno, pois se fosse tudo muito fechado, o ar se tornaria tóxico em poucos dias. O que isso quer dizer? Imagina todos os animais ali dentro,
né, centenas, milhares de animais, a família de Noé, todo mundo respirando. O que que a gente faz quando a gente respira? A gente absorve o oxigênio do ar e a gente libera o gás carbônico. Todo mundo liberando gás carbônico ali, daqui a pouco não teria oxigênio, né, para as pessoas, né? Ou melhor, o oxigênio estaria bem tóxico, né, por conta do gás carbônico. Bom, além disso, a abertura também servia para a iluminação interna da arca, né? Então, é o segundo ponto. A gente usa aqui uma análise, né, um estudo do físico Adalto Lourenço, que ele é graduado em física, né, e também mestrado em física por universidades lá da Carolina do Sul, né, nos Estados Unidos. O Adalto Lourenço nos diz o seguinte: o Sol emite uma determinada quantidade de luz. Essa quantidade de luz é chamada de lúmens sobre a superfície da Terra, né? Calculando o tamanho da abertura, que é de um côvado, entende-se que 516 mil lumes poderiam entrar na arca em um dia ensolarado e 43 mil lumes em um dia chuvoso. O que isso significa? Ficariam distribuídos no piso de cima, né, o piso que estaria com maior contato com essa abertura, cerca de 160 lumes por metro quadrado. E, segundo a Dalto, né, recomenda-se que, para um cômodo bem iluminado hoje, que tenha 150 lumes por metro quadrado. Então, a arca tinha, lá no primeiro pavimento, mais lumens, né, do que é o recomendado. Então, tinha bastante luz, é isso que quer dizer no final das contas, né? E, por último, né, isso equivale a 322 lâmpadas LED ligadas em um dia ensolarado. É muita lâmpada, né? E, nos dias chuvosos, 27 lâmpadas LED. Então, também, né, por mais que seja uma quantidade bem menor, mas aí também bastante lâmpadas, né? Só para a gente ter uma comparação e a gente entender que aquela abertura que Deus ordenou que Noé construísse, né, colocasse ali na arca, é muito importante, tanto para ajudar na respiração, quanto na iluminação e a ventilação como um todo, né? Enfim. Vamos agora falar um pouquinho sobre esta palavra no hebraico, né? Então, a palavra janela no hebraico também é interessante, né? Então, seria tsurrar, né? E pode significar uma janela, uma fenestra, né? Uma abertura, né? Um zênite, enfim, um lugar, um ponto mais alto. E também ela tem uma ligação com a palavra brilhar, claridade, iluminação. Essa palavra aí já traz essa ideia também. E também, né, é traduzido como claraboia, é aquela parte mais alta dos prédios, que tem, às vezes, o teto, né, ele é revestido por um vidro, né, onde é possível de dentro, né, do local ver, né, o céu, o sol, enfim, né, e também pode ser traduzido como telhado, né, como a parte mais alta. Bom, lá em Gênesis 8:6, nos fala que depois de 40 dias, né, depois de um certo período, né, de alguns meses que Noé estava ali dentro da arca, ele abriu a janela da arca que tinha feito. Então, assim, já tinha parado de chover, né, já há um tempo, a arca já tinha pousado nos montes de Ararat. Então, a Bíblia vai nos dizer que Noé abre essa janela. E aí, infelizmente, tanto em Gênesis 6:16 quanto em Gênesis 8:6 são traduzidos como janela, mas se estivesse fechado, né, entra naquela história lá que a gente acabou de falar, na questão da ventilação e tudo mais, estaria comprometida. Só que essa janela de Gênesis 8:6, ela é traduzida, vem no hebraico, né, como halom, né, halom. E ela, sim, pode ser traduzida como janela, mas também como uma perfuração da parede, como um buraco da parede. Então, não necessariamente é aquela janela que Deus ordenou fazer, tá? Então, aqui Noé, né, ele faz algum tipo de perfuração, algum tipo de abertura nova, e ele abre, né, essa perfuração, né, enfim, para, então, a partir daí, soltar o corvo e depois a pomba 3 vezes. Ainda em Gênesis 8, no versículo 13, surge uma outra palavra, diz, né, quando
a terra já estava enxuta, né, seca, e aí já tinha se passado um ano, diz que Noé tirou a cobertura da arca. Essa palavra cobertura é interessante, que aí já não é mais a janela e já não é mais aquela perfuração na parede, já é uma cobertura, né? Então todo o teto da arca, ou parte do teto da arca, ele é retirado, arrancado, né? E, enfim, Noé pode olhar, né, por cima e ver, né, contemplar toda a terra, né, à vista seca, né? Bem interessante isso. Essa cobertura, ela é traduzida, ela vem do hebraico, né, como mikser, mikser, né? Enfim, tem essa tradução de cobertura. Ou seja, é interessante que o hebraico ele vai nos ajudar a trazer vários tipos de entendimento, né? Porque se alguém olhasse para Gênesis 8:6, vendo o ato de Noé abrir a janela, poderia pensar que ela permaneceu fechada durante todo aquele período, né? Mas está se tratando de uma outra abertura, né? De um outro tipo de abertura, tá? Bom, maravilha. Aqui um exemplo, né, de Noé soltando a bomba. Enfim, mão de obra, né? Então, somente Noé e seus filhos construíram a arca. A gente já falou um pouquinho, já em alguns vídeos anteriores, sobre a questão de tempo, de datação, né? Mas é muito importante a gente entender que os filhos de Noé, eles entraram na arca, e a gente vai também fazer comentários acerca disso, bem novos, né? Se a gente comparar com a idade que aqueles homens viviam, né? Os filhos de Noé eram bem novos e não necessariamente Noé começou a construir sozinho ou fez tudo aquilo com apenas o auxílio de alguns adolescentes, né? Tendo em vista que Noé era um sacerdote e pregador, é possível que, pelo menos a princípio, né, pelo menos em um dado momento, até certo ponto, muitos tenham se unido a ele, mas com o passar do tempo, não aguentaram a demora e desistiram. Isso aqui é uma possibilidade, tá? Isso aqui é um entendimento que a gente pode ver aí, enfim, na nossa história hoje, né? Quantas são as pessoas que começam com a gente na obra, né, que se batizam, que se entregam, que levantam as mãos, que vão até a frente, que muitas vezes até fazem até certo ponto a obra, né, eles se aplicam, né, aquela emoção do começo, mas conforme vai passando o tempo, né, os cuidados da vida, as preocupações, as tentações, o desânimo, né, as acusações de Satã, fazem com que essas pessoas parem, infelizmente, né? Então, isso é possível. Bom, além disso, se a gente pensar em Noé como um homem de grandes condições financeiras, ele poderia ter contratado mão de obra qualificada, sim ou não, né? Então, também essa é uma possibilidade. E o terceiro ponto aqui é que se Noé fosse um descendente dos gigantes, ou tivesse auxílio, né, de homens bem grandes, né, empregaria condições físicas melhores do que uma pessoa com força inferior, não é verdade? Então, enfim, a gente só está aqui trazendo algumas reflexões só para alguém, né, infelizmente, né, desavisado, desprezar, né, essa história, dizendo que nós, filhos, não teriam condições de construir tamanho empreendimento. Tá? Ele pode ter recebido sim. E aqui a gente coloca, né, só uma proposta, né, uma ideia atual, quando a gente fala das obras, né, das construções de Oscar Niemeyer, né, que fez belas construções aí no nosso país, não só no Rio de Janeiro e Brasília, né, mas diversos outros locais. Não quer dizer que o Oscar Niemeyer meteu a mão para construir nada disso, né, gente? Então, assim, ele teve a ideia, ele desenhou, ele montou a planta, ele acompanha todo o trabalho de engenharia, enfim, aprovou, validou, mas não necessariamente ele meteu a mão para construir, né? Então, isso é muito importante. Não quer dizer que a Arca de Noé foi construída por ele, né, no sentido de meter a mão para fazer, tá bom? Então, é só uma ideia. Além disso, técnicas e equipamentos, né? Então surge outra pergunta que às vezes a gente se depara por aí. Havia capacidade técnica e instrumentos necessários para a construção da arca? Tem gente que, a princípio, já diz que não.
né, para contrariar a palavra de Deus, já diz, não, não é possível. Naquela época eles não tinham, né, condições, né, disso. Porém, há diversas técnicas capazes de unir as madeiras para a construção sem necessidade de metais. Então, a gente coloca aqui algumas técnicas, né, alguns exemplos, né, de encaixe, de canilha, né, enfim. Mas, sim, naquela época tinha materiais de metais. A Bíblia vai dizer, né, que bem antes de Noé, lá em Gênesis 4:22, surge um homem chamado Tubal-Caim. Ele é descendente de Caim, filho de Lameque, com Zilá. E a Bíblia vai nos dizer que o Tubal-Caim era mestre, ele era especialista de toda a obra de cobre e de ferro, né? Então, sim, né, há milênios atrás, as pirâmides do Egito, por exemplo, estão aí para comprovar que existia tecnologia, que existia expertise, sabedoria para fazer muitas coisas que hoje a gente não tem nem como explicar como era feito, né, de tamanho conhecimento, né, da época. Então, sim, existia agronomia, matemática, astronomia, né, que é o estudo dos astros, engenharia, né, como, por exemplo, nas pirâmides, né, para conduzir uma pedra, né, de um lugar para o outro, para elevar essas pedras, né, para a construção das pirâmides. Gente, é um absurdo de engenharia que hoje as grandes máquinas realizam, né, mas no passado eles tinham sim. E a construção civil como um todo, né? Enfim, e isso a gente está falando no âmbito humano, né? E quando a gente fala do âmbito divino, a arca foi construída pela vontade de Deus. Então não era simplesmente Noé ou os seus ajudantes que construíram aquilo ali, mas era, nós cremos, o poder do próprio Espírito Santo de Deus que os capacitou para isso. Esse slide aqui vai nos mostrar, lá em Êxodo 31, dos versículos 2 ao 11, né, o quanto o Espírito de Deus levantou homens especiais para construir o tabernáculo, cuja planta, né, foi quem recebeu foi Moisés. Então a gente tem lá, por exemplo, né, Bezalel, filho de Uri, filho de Uda, da tribo de Judá, e lá embaixo, né, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então esses dois homens, eles, vamos ler aqui o texto, né? Por exemplo, Bezalel. Deus diz: o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar, e em talhos de madeira para trabalhar em todo lavor. Então, nós vemos aí que Deus capacitou, pelo seu Espírito, Bezalel, com toda a sabedoria, conhecimento, enfim, para fazer todo tipo de construção que seria necessário no tabernáculo, que são detalhes incríveis, né, lindos. E mais abaixo, né, a gente tem aqui, e a Oliabe, né, como a gente citou, e Deus falou: tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis. Então, eles tinham habilidade, mas Deus deu sabedoria em seus corações, para que façam tudo o que tenho ordenado, farão conforme tudo que tenho mandado. Então, Deus ordenou, né, ensinou, instruiu Moisés, revelou para Moisés o que precisava ser feito, mas inspirou pelo seu Espírito homens para realizar aquilo que Deus tinha revelado a Moisés. Por que não a arca foi da mesma maneira, já que Deus deu tantos detalhes para Noé? Então, fica essa reflexão. Mais um detalhe, né, o significado da palavra arca, né? O que é então a arca? Lá no hebraico, ela é tebá, né? E a gente só encontra essa palavra hebraica em dois textos bíblicos, né? O texto lá do dilúvio, né, diversas vezes, né, por exemplo, a partir de Gênesis 6:14, e também o outro episódio, né, onde aparece a palavra arca, é em Êxodo 2:3, onde Joquebede, né, a mãe de Moisés, vai preparar, né, uma arca de juncos, reveste com barro e betume e coloca ali o menino, né, sobre as margens do rio, para que ele não pudesse morrer, né? Ele vai parar diante da filha do faraó. Então, só essas duas vezes aparece a palavra Tebá. E a gente entende que o texto hebraico usa o termo Aaron,
para baú, caixa ou mesmo arca, né? A própria arca lá do tabernáculo, ela é chamada de Aron. Porém, alguns indicam que essa palavra, né, Tebá, ela pode estar ligada ao egípcio Dibat, que significa baú, caixa ou arca, sugerindo, inclusive, que a arca tinha uma forma quadrangular, né, que a arca não era um barco redondinho, né, como, né, tem os barcos hoje. Né. Bom, seja como for, o formato de paralelepípedo, né, sem curvas e sem extremidades, facilitaria a construção e maximizaria o espaço interno. Ou seja, em outras palavras, se de fato a arca for uma caixa, né, como a arca lá do tabernáculo, ela não ficaria redonda, né, então isso facilitaria a construção, né, quanto mais quadrado, melhor, né, para construir a arca, e também teria mais espaço. Se ela fosse muito arredondada, não teria muito espaço, né? Agora, se ela é quadradona, então vai ter mais espaço ali dentro para as pessoas e animais ficarem. Interessante isso. Bom, vamos continuar então. Qual seria o significado real de Tebá? Outro detalhe é que o termo Tebá não pode ser traduzido como um barco. Tá? A arca não é um barco. Porque, por exemplo, os termos Oni e Tse são termos para barco e navio nas escrituras, né? Por exemplo, lá em Isaías 33, 21. A arca deveria ser apenas um objeto flutuante, viajando à deriva, né? Ou seja, sem destino, né? Sendo guiada pelas ondas, pelo vento, né? Sem destino. Não precisaria ter propulsão, né? Não precisaria ser motivada a navegar, né? Um motor, qualquer coisa do tipo. Não precisava ter casco com extremidades afiladas, né? Arredondadas, para melhorar o deslocamento, né? Para poder navegar melhor, né? Não precisava disso. Né? A arca não saiu de um ponto para chegar ao outro ponto. Ela só precisava manter, né, em toda aquela inundação, Noé, sua família e os animais vivos. Só isso. Como a gente falou, né, arredondado dificulta a construção. Então, só para frisar, a arca não é um barco, tá? Não é um barco de Noé. Tá? Não tem esses formatos como qualquer um barco normal. Tá? Então, não tem vela, né, para o vento soprar e guiar. Isso até né, algo que até entorta barcos grandes, né? A questão de ter velas. Não tinha remo, né? Não tinha ninguém ali remando, né, para ajudar a navegar. Não tinha motor, propulsão, não tinha âncora, não tinha remo, não tinha timão, né? Não tinha nada desse, ou melhor, não precisava ter nada, nenhum desses materiais, tá bom? Então, só para frisar, o propósito da arca não é navegar, mas apenas flutuar. Tá? Ela não precisava sair de um país e chegar no outro, sair de um porto e chegar no outro porto, ir para o leste ou para o oeste. Não precisava de nada disso, ela só precisava ser levantada da terra, né, e aguentar até que as águas abaixassem novamente. Maravilha. Bom, os termos hebraicos para sexto, porque lá Tebá, em Êxodo, é traduzido como sexto, né? Mas as palavras hebraicas para sexto são sal e tener ou dud. Tá? Sal em Gênesis 40, 17, tener em Deuteronômio 28, 5 e dud, por exemplo, em Jeremias 24, 2. Embora em Êxodo o termo Tebá pode ser interpretado sim como um sexto, né? Porque fala lá de junco, né? Não tem esse significado exato aqui, tá? No caso, na história do dilúvio, né? Outra hipótese é que Moisés, ao usar o termo Tebá, né, quando ele coloca lá tanto em Gênesis, na história do dilúvio, quanto na sua própria história, quando ele usa esse termo Tebá, ele não tem intenção de explicar o formato da arca, do que ela era feita, ou o desenho dela, se era uma caixa, se era arredondado como uma embarcação. Não. O termo Tebá, ele
ele pode ter sido traduzido, ou estar no entendimento de Moisés, na função desse objeto, que seria salva-vidas. Então, tanto Deus ordenou que Noé construísse um salva-vidas, quanto a mãe de Moisés construiu de junco um salva-vida. Tebá aí representando esse salva-vida. Então, ficaria mais ou menos assim o texto de Gênesis 6,14, com esse entendimento e com os entendimentos que a gente chegou aí nos últimos vídeos. Então, onde está? Faze para ti uma arca seria faze para ti um salva-vidas de madeira de gofer, ou seja, de madeira que sangra resina. Né? Estamos traduzindo, lógico, interpretando. Né? Farás compartimentos no salva-vidas e a cobrirás de resina por dentro e por fora com essa cobertura resinosa, né? Que livra o culpado da morte. Maravilha. Bom, lá no texto de Hebreus 11:7, diz, né, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Bom, esse termo salvação, ele é sutíria, né, um termo grego, que a gente encontra, né, pela Septuaginta, esse termo sendo a tradução da termo, vamos colocar assim, Yeshua, né, resumindo a história. Tanto em Gênesis 49, em Êxodo 15 e 2 Reis 13. Tá? E então ficaria o seguinte: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para Yeshua, da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Yeshua é Jesus, o Salvador. Deus é Salvador. Iá é salvação. Então, Deus é a salvação. A arca representava essa salvação. Ou melhor, a arca representava esse salva-vidas, esse Salvador. Para Deus. A arca, de fato, é uma sombra da obra de Jesus. Jesus é uma árvore, né? Então, por exemplo, ele está representado pela planta, né? Da videira, né? Ele diz lá em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E essa árvore, né, essa planta seria cortada. A gente pode ver tanto em Daniel 9:26, né, que depois das 62 semanas seria cortado o Messias, e em Isaías 53:8, quando diz, na parte B, quando foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, é uma árvore que seria cortada, não porque errou, não porque mereceu, mas por conta de outros. E devido ao pecado, né? A gente pode ver lá em Gênesis 3:7, que a primeira árvore que é atingida, né, depois do pecado, é a árvore da figueira. Quando Adão e sua mulher percebem que estão nus, né, os seus olhos se abrem, e eles correm, né, e arrancam da figueira, né, as suas folhas para se cobrirem de aventais, né, em todo o seu corpo. Então, de fato, uma árvore sofreria por conta da consequência do pecado de Adão, de sua mulher, de toda a humanidade, né, devido ao pecado humano. Essa árvore foi cortada. Mas há esperança. Lá em Isaías 11, versículo 1 e o versículo 10, por exemplo, nos diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, um rebento, um renovo, é um brotinho, né? Uma árvore cortada, que ela revive, glória a Deus. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aí uma profecia de que desse tronco de Jessé, a raiz de Jessé, ele brotaria, né? Ele ressuscitaria. E lá em Colossenses, no capítulo 2, do 3 ao 15, nós podemos ver o que o apóstolo Paulo nos disse. Ele fala assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, nós estávamos condenados à morte eterna por causa do pecado. E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com ele. Assim como Jesus ressuscita ao terceiro dia,
a gente também tem o direito, né, de ressuscitar com ele, não porque mereçamos, mas porque ele pagou por nós. E ele nos diz, né, continuando aqui, perdoando-vos todas as ofensas, ou seja, nós éramos culpados, merecíamos a morte, mas ele nos deu vida. E diz, havendo riscado a cédula, essa cédula aqui é como se fosse uma promissória, uma nota de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, né, nos condenava, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, o local da sua morte. Aleluia. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glórias a Deus. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, e além de tudo isso, ele nos faz vencedor. Glória a Deus. Ele nos livra da condenação da morte. Então, o seu sangue derramado no madeiro da cruz, né, ele é um símbolo de que um sangue foi derramado no madeiro. O madeiro está coberto de sangue. Isso significa que eu estou perdoado da minha dívida. Glória a Deus. Bom, então, nesse símbolo, a gente entende que a arca é uma pessoa, né? E vamos continuar comprovando isso. Gênesis 7:18 nos diz, e prevaleceram as águas e cresceram grandiosamente sobre a terra. E, gente, isso é extraordinário. Moisés, ele não diz que a arca navegava, flutuava, ele diz que a arca andava sobre as águas. Gente, isso é maravilhoso. Porque quem foi que andou sobre as águas? Quem foi aquele que teve a autoridade do Espírito Santo para poder andar sobre as águas? A gente vai ver lá em Mateus 14:2. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, por que ele andou sobre as águas, né? Qual foi a necessidade de Jesus andar sobre as águas? Ele quis mostrar que ele era Deus, ou que ele era o Messias, que ele era poderoso. Não, ele estava andando sobre as águas para simbolizar que, assim como um dia a arca andou sobre as águas, ele é a nova arca. Ele é a arca que vai salvar a humanidade que está, né, com passos largos para a morte, a humanidade que hoje está condenada à morte eterna, ao distanciamento eterno de Deus. Mas Jesus é a salvação, Jesus é o meio pelo qual podemos ser salvos, independente das nossas culpas, independente dos nossos pecados. Aqueles que creem na pessoa de Jesus podem ser salvos por ele. E Jesus, ele faz isso, porque ele veio para cumprir o que dizia Gênesis, ele veio para cumprir o que dizia a Torá e os profetas. Bom, o próprio Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que eu vim destruir a lei, né, a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus andando sobre as águas, ele estava cumprindo mais uma profecia bíblica. Glória a Deus. E em João 12:49 nos diz, né, Jesus falando, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me tem prescrito, me dado o mandamento, ele me prescreveu, ou seja, ele escreveu antes o que dizer e o que anunciar. Então já estava tudo escrito. Jesus só veio seguir um roteiro que o Pai escreveu. Glórias a Deus. E, né, vamos falar da porta, né, que também nos liga à pessoa de Jesus. Mas vamos lá. Em Gênesis 6,16, Deus falou para Noé, a porta da arca porás ao seu lado. Então, a porta da arca não ficava na frente, atrás, em cima, embaixo. A porta ficava ao lado. Glória a Deus. E é interessante, né, o fato da porta ficar ao lado, né, e também a forma como a porta se fechou, porque isso também traz uma orientação para a gente. Bom, aqui está, né, um desenho de como se fosse a porta, né, está dentro da arca, ela está indo em direção, né, à parede, né, para ser fechada, né? Então, aqui diz, né, caso a porta fechasse de dentro para fora,
a pressão externa da água abriria a porta. Então, por exemplo, aqui, ó, essa seta azul é como se fosse a pressão da água. Se a porta estivesse sendo aberta, sendo fechada de dentro para fora, né, a pressão da água faria o quê? Que ela voltasse a se abrir, né? Porém, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a porta foi fechada de dentro, ou melhor, de fora para dentro. Gênesis 7,16 diz: e o Senhor a fechou por fora. Glória a Deus. Então, como a porta foi fechada de fora para dentro, a pressão exercida pela água do lado de fora colaborou para que a porta permanecesse fechada, né, não abrisse. Então, se a porta ela, né, vai encontrar com a parede de fora para dentro, quando a água, né, pressionar, ela não tem como abrir, né, para fora. Então, glórias a Deus. Está aí o exemplo, né? A água está pressionando, mas a porta não vem para fora, mas não tem como abrir. Né? Então, tudo estrategicamente pensado pelo nosso Deus maravilhoso. E o que isso tem a ver com Jesus? É interessante, lá em João, no capítulo 10, que Jesus ele começa se comparando ao pastor que entra pela porta. Né? Ou seja, ele veio a este mundo pela forma com que todos os homens vêm para esse mundo. Né? Lá pelo óvulo, né? Pelo útero, enfim. Nascimento lá normal ainda na época Virgem Maria. Porém, ao continuar o capítulo 10 de João, ele diz lá no versículo 7 o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta. Então, agora, ele não é simplesmente aquele que passa pela porta para vir para esse mundo, mas agora ele é a própria porta. E ele fala porta das ovelhas, ele é uma porta de animais. É lógico que o símbolo de ovelhas, né, está se referindo a todos aqueles que o seguem, a todos os seus discípulos, a todos que amam a Jesus e creem no seu nome. Mas, enfim, a gente pode aplicar a porta da arca, né, por onde entrou ovelhas e todas as espécies de animais. Bom, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha que coisa linda. Então, as ovelhas que entram pela porta, que é Jesus, permanecem salvas dentro dele de toda turbulência que esse mundo vai passar. Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Não foi isso que aconteceu com todos os animais e a família de Noé? Eles entraram pela porta da arca ao lado, permaneceram lá e, quando saíram, encontraram pastagens. A primeira delas foi a pomba, né, que encontrou lá no seu bico, né, trouxe um ramo da oliveira. Mas, enfim, todos os animais, né, ao saírem da arca, eles encontraram algum tipo de pastagem. E interessante que Jesus ele se compara, né, a essa porta pela qual os animais entram e saem para encontrar pastagens. E ele está nos revelando algo muito mais profundo. Se você, meu querido, ainda está em dúvida, né, está fraco, entre nessa arca. Siga Jesus e não largue ele por nada. Lá fora o mundo está turbulento, lá fora a morte, lá fora a juízo. Em Jesus você é perdoado dos seus pecados. Né? Jesus, a Bíblia, né, ao contrário do que dizem, ela não vem trazer culpa para o ser humano. Pelo contrário, ela vem trazer libertação da culpa. Quando alguém está longe de Jesus, por mais que o seu ego tente se alimentar, no sentido de dizer que faz o que dá na telha, de que é livre para fazer o que escolhe, mas isso não é verdade. A culpa corrói o homem, né? Mas Jesus é aquele que livra de toda a culpa do pecado. Seja livre em Jesus, meu querido. Então, entre por essa porta, permaneça nele até o momento onde a gente vai encontrar um novo mundo. Glória a Deus. Em João 19, no capítulo 34, vai nos dizer o que acontece ao lado dessa arca, que é Jesus. Nos diz o seguinte: contudo, um dos soldados, no caso dos soldados romanos, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus, a nossa arca, também teve uma abertura, no caso, um ferimento ao lado, depois da sua morte.
Bom, um sacerdote, no caso Noé, ou Anás e Caifás, entregou a nossa videira, né, nossa árvore, para sangrar por meio de instrumentos ímpios. Aí, talvez os instrumentos desenvolvidos por Tubal-Caim, pelo sacerdote corrompido de Caim, enfim, para salvar da morte a família semita, a família de Noé, que geraria Sem, né, e geraria todos os semitas até chegar à pessoa de Jesus. Glórias a Deus. Então, nós temos Noé sendo comparado aí, nesse sentido, né, de derrubar as árvores, enfim, de sangrar a resina, comparado aos sacerdotes que entregaram Jesus à morte. Jesus é a própria árvore que sangrou, né? O seu sangue foi derramado não só entre os espinhos, né, e entre o madeiro da cruz, pelos instrumentos malignos, seja de Tubal-Caim, lá na figura, ou seja, dos soldados romanos, né, lá no episódio com Jesus. Mas tudo isso para algo maravilhoso. Assim como Deus fez uma aliança com Noé e sua família e toda a humanidade, né, revelando, né, no sinal do arco colorido, assim também Jesus morreu, mas ressuscitou para fazer uma aliança comigo e com você. O nosso convite nesse vídeo é que todos aqueles que estão nos assistindo, que estão em dúvidas se entra na arca ou não, se permanece na arca ou não, ao convite de Jesus, creia, Jesus tem o controle de tudo. A gente olha para a Bíblia, a gente vê nos mínimos detalhes o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é dono de toda a sabedoria, o quanto Ele detém, de fato, a nossa história. Então, por que tentar, né, achar que nós somos os donos da nossa história, tentar viver do nosso jeito? Né? Não dá, né? A gente não consegue, né? Nós somos limitados, nós não conhecemos o amanhã, a gente nem se lembra de tudo que a gente já viveu. Quantas coisas a gente já viveu e esquece? Quantas pessoas que, né, enfim, quebram a cara e depois acabam passando pelas mesmas situações e, pelo contrário, fica preso àquilo e vai sofrer para o resto da vida e ainda traz consequências para os seus filhos, gerações, seus pais. O convite de Deus é confia nesse Deus soberano, naquele que construiu algo que é incomparável na história, que salvou não só uma família, salvou a humanidade. Jesus pode salvar a sua vida, Jesus pode restaurar e te fazer permanecer de pé. Não desista desse Deus. Fica firme, tá bom? Bom, o convite aqui é continue nos seguindo, continue nos acompanhando, né, curta, comente, compartilhe esse vídeo aí com seus contatos, né, com seus colegas aí de redes sociais e se inscreva no nosso canal, né, para conhecer os próximos vídeos. Ore por nós para que a gente consiga tempo, né, e disposição para poder, né, trazer mais e mais conhecimentos da parte de Deus através da sua palavra, tá bom? Fica com Deus e uma boa noite. Deus abençoe.